sou Arthur, eu sou de Recife, tô morando em São Paulo, sou ator, atriz, atroz. Sou militante do movimento Acostelita e... é isso, eu tô meio chegando em São Paulo, moro em São Paulo desde novembro, eu tô me chegando, entendendo ainda a dinâmica da cidade. Mas e aí Dan me chamou pra falar um pouco, a gente tava pensando em fazer um espaço de troca entre movimentos, né? Licença. Tudo bem. E terminou que por pernas, todo mundo que tá em movimento sabe como é isso. Cara, eu vou ficar Terminou no rolando, lado, né? fecha a porta. Eu vou ficar no fecha Vai me falar. Coitado do Gugu, ele fica fazendo a assembleia e fica tocando clec. Eu fico aqui hoje no... abre a porteira e fecha a porteira. Pode fechar, põe Vai encosta. fechar? Aí, fecha de novo. Já tá fechando. Vai, deixa aí. Enfim, e aí fui estudante de Direito e eu me cheguei no Estelita um pouco por causa disso. Primeiro, acho que falar da minha experiência no Estelita diz muito respeito a falar do que me moveu afetivamente dentro desse espaço. Eu acredito muito que a grande potência desses movimentos que a gente tem vivido é esse lugar do encontro, esse encontro que afeta a gente, que é o deslocamento, né? O deslocamento da gente, do outro, pra gente se encontrar em outro lugar. E aí, por isso, meu relato vai partir muito desses meus encontros afetivo-políticos e talvez não consiga ser tão linear quanto as coisas aconteceram. Enfim, o Estelita, acho que todos vocês, a maioria de vocês devem conhecer, o movimento do Estelita. Deixa eu ver pra trás, que a gente soube aqui, e aí surge nesse espaço do Recife, que se localiza na região meio central do Recife. Na verdade, o Cais da Estelita era uma propriedade da Refesa, Rede Ferroviária Federal, e por muito tempo serviu como uma região de escoamento de açúcar produzido no interior de Pernambuco, que vinha para Recife e era exportado. E era um armazém também, tem vários armazéns. Só que com o tempo, com o declínio da indústria açucareira, ele ficou abandonado lá. E é uma propriedade pública, era uma propriedade pública, que se especulava muito em torno do que ia acontecer ali. E esse terreno tem 11,52 hectares. Isso eu imagino que seja algo próximo do Ibirapuera, talvez um pouco menor que o Ibirapuera. Bem menor, talvez, né? O Ibirapuera, alguém sabe. 1 hectare são 10 metros. 10 metros. 110 metros. Acho que é por aí, não é? Acho que é 140. 4 Parque Augusto. 4 Parque Augusto. Não, mais. Cadê? Agora surgiu a questão ser maior, né? Vamos consultar. Mas enfim. É importante por quê? Claro, pra gente entender, dimensionar o que é esse lugar. Mas enfim. E aí é um lugar muito, muito, muito grande, assim, muito. Tipo, o nosso processo de ocupação não ocupou nem um sexto daquele terreno, eu acho, assim. E esse terreno, ele fica... O Recife são várias ilhas, o centro histórico do Recife. São várias ilhas e a cidade do Recife é toda construída em aterros, né? Então fica o centro do Recife com um bocado de ilha, e aí o Cais da Estelita é um pouco a sul do centro histórico do Recife, e um pouco mais a sul já é Boa Viagem, aquela área Aquários, quem viu Aquários, aqueles prédios na beira-mar. Então, e atrás do Cais da Estelita fica uma região a Bacia do Pina e o bairro do Coque, que é uma das maiores favelas do centro da cidade do Recife, assim. Uma favela que está ali assim, há décadas, 50, 60 anos. E então, esse terreno, no Cais da Estelita, ele fica... e na frente dele é o rio Caparibe. Então ele fica de frente para o rio, tem uma visão incrível. Para norte, o Recife Antigo, 5 minutos do Estelita do Recife Antigo, 5 minutos da Estelita, a zona mais rica da cidade do Recife, e atrás uma das maiores favelas. Então uma área super delicada geograficamente, politicamente, socialmente. E aí cabe ressaltar também que o centro do Recife é essa região de muito comércio, como é o centro das grandes cidades
como um todo, muito comércio popular. E, além para complexificar tudo ainda, tem uma parte dos trilhos da Refesa, existem ocupações de moradia lá, barracos, né? Barracos de ocupação. Então, é uma área super complexa. E aí eu estou dando uma introduçãozinha para depois chegar no nosso interesse enquanto organização, né? E aí, esse terreno foi leiloado pela Prefeitura da cidade do Recife, na gestão PSB. Não, na gestão João Paulo, que é a gestão do PT. No fim da gestão do PT, ele foi leiloado e foi leiloado por um valor de 50 milhões de reais, que 50 milhões de reais para uma região de 12 hectares, assim, o que eles vão lucrar com metade de um prédio de 12 andares, paga talvez mais do que eles compraram pelo terreno inteiro. E a proposta deles é construir, a proposta da empreiteira, que é chamada Consórcio Novo Recife, que inclui Moura do B, Queiroz Galvão, um bocado dessas envolvidas na Lava Jato e afim. Partido dos trabalhadores, ele falou. Foi vendido na gestão do PT e... Enfim, que é uma grande questão aí na cidade do Recife, porque essa gestão foi a mesma que foi muito... fortaleceu vários mecanismos de organização dos bairros da cidade, enfim. E aí foi leiloado num leilão em São Paulo, inclusive, se não me engano, e só teve uma oferta, que é a do consórcio. A única oferta para esse terreno foi a desse consórcio, que, para quem conhece minimamente a política do Recife, sabe que logo em seguida, quando entra a gestão PSB, que é Eduardo Campos no governo do estado e uma galera na prefeitura, Geraldo Júlio, que era um fantoche de Eduardo Campos, é uma família que tem as relações muito fortes com a família do B, que é a dona da Moura do B, com as famílias de grandes empreiteiras, como isso acontece no Brasil todo, mas eu tenho a sensação de que em Pernambuco isso tem uma força maior, talvez pelo histórico de coronelismo e, enfim, todas as questões que envolvem o Nordeste, né? A escravidão é mais antiga. A questão fundiária do Nordeste é mais complexa, eu acho. E aí, enfim, foi leiloado. Nisso existe no Recife um grupo que chama Direitos Urbanos, que é um grupo mais ou menos... Foi fundado, não sei exatamente o ano, mas era um grupo de... majoritariamente acadêmicos, urbanistas, sociólogos, advogados e advogadas, que começaram a debater e refletir sobre a questão urbana da cidade do Recife. Esse grupo foi o grupo que começou a dar visibilidade à questão do caso José Estelita. Eles começaram a participar de várias audiências e começaram a organizar processos de ocupes, que eram ocupações que a gente fazia em um dia na frente do caso José Estelita, para dar visibilidade àquele espaço. Isso começou mais ou menos 2 anos antes da ocupação existir. E era um movimento que estava muito debatendo academicamente as questões, mas que foi muito importante para trazer visibilidade para aquela área. Em 2014, em maio de 2014, as empreiteiras começam a demolição de um dos armazéns e nisso, como aquela área já tinha alguma certa visibilidade, isso foi logo publicado no grupo de direitos urbanos, que era um grupo público no Facebook. E aí, com isso, várias pessoas começaram a chegar no lugar, isso era uma madrugada de uma quinta-feira, eu acho. E descobre-se depois que eles não tinham alvará para demolição. E aí, com isso, consegue suspender, embargar a obra logo de cara. E é a partir daí que começa a ocupação. E por que eu estou fazendo um pouco esse histórico? Porque o movimento Ocupa Estelita, enquanto movimento, ele surge a partir dessa ocupação. Até então, existia a reflexão em torno do Ocupa Estelita, mas que estava muito ligado com mais uma ação desse grupo Direitos Urbanos. E aí, nessa ocupação, a dimensão desse movimento vira uma loucura, assim, e aí eu estava desde esse primeiro dia, eu cheguei nesse primeiro dia no movimento. Eu namorava um menino que era de arquitetura, envolvido com tudo isso, acompanhava muito. A galera da arquitetura sempre acompanha muito essas questões. E aí, a partir do momento que se torna uma ocupação, começa essa política do encontro, eu acho. Que é aí que o movimento ganha essas dimensões e...
as pessoas se apropriam daquele terreno de uma forma muito para além do que direitos urbanos podia imaginar, eu acho. Bem Começa... parecido com a gente. Hã? É bem parecido com o Parque Augusto, a partir da Ocupa. Ganhou muita força. Sim. Na Ocupa. Gente, se vocês quiserem ir intervindo, vamos aí, vamos Só conversar. para fazer sobre a área, Ibirapuera, 1,5 milhão de metros quadrados. Ou seja, pouco mais de 10 vezes o tamanho. 1,5 milhão de metros quadrados. 10 vezes a estelita. 10 vezes Estelita. 10 vezes o Estelito de Ibirapuera? Não, não pode ser É, 1,5 milhão. eu O Brasil tem muito Metros quadrados. 1,5 milhão de hectares. É 1,5 milhão de metros quadrados que vai dar quantos hectares? Só dividido por 150. 10 mil. Mas é um pouco maior só do que o estelito. Não, é um décimo. É. O Estelito é um décimo de Ibirapuera. É 100, não é? E aqui é 150 Não, também. o Estelito tem 12. 13. 12, 13. Ah, tá. Aqui é 15. Não, acho que tá falando. Olha, viajei, nada a ver. Não, mas é legal. Não, É, lá ela é uma reta, assim. Então, pode entrar? mas enfim, e aí a partir desse momento que rola esse encontro, as dimensões viram outra coisa, assim. Nessa ocupação que chega muita gente estava acompanhando direitos urbanos, muita gente do movimento estudantil, muita gente que nunca militou em nenhum espaço, e, enfim, movimento feminista, movimento negro, LGBT, e a ocupação tinha um caráter muito jovem, assim. Eu acho que algo próximo das ocupações que a gente veio vivendo no Brasil ano passado, assim, tipo, de universidades, tinha muito esse perfil, assim, de muita gente universitária. E aí a gente passou um mês lá dentro. E nesse um mês é quando a gente começa a se entender enquanto movimento e quando começa a existir divergências e potências, né, a partir dessas divergências. E aí, logo, muito rapidamente, a gente começa a organizar com assembleias, comissões, todas essas táticas de auto-organização, né? E nesse processo, a gente ocupava durante a semana e nos finais de semana a gente fazia grandes eventos para mobilizar. E era uma dessas que tem o show de Carnabu, que foi bilhões de pessoas. Na Rural. Hã? Na Rural. Na Rural. Junto com a galera do Som da Rural, que é a galera Roger de Renault, que é um produtor cultural de Recife bem, que produziu Nação Zumbi, Chico Sainz Nação Zumbi na época que eles surgiram. Ele era um puta produtor musical em Recife. Ah, massa. E aí é isso. E o Estelita congrega todas as pessoas, assim, muitos artistas, muita gente das mais diversas áreas. E a partir disso a gente começa, o nosso entrave foi inicialmente muito negociar com a prefeitura a desocupação a partir de alguns acordos que a gente estabeleceu e que na época a gente talvez não entendesse tanto. A gente ficou de alguma forma meio refém de um certo controle, de certa concentração de informação que existia nas pessoas que entendiam mais do joguete jurídico. Rola essa centralização. E eu digo isso não porque eu acho que é culpa, mas porque eu acho que é importante a gente entender isso como processos formadores desse coletivo e de como a gente começou a ver a luta a partir dessa vivência, né? Muito rapidamente foi decidido que ia ter reuniões com a prefeitura e que a gente tinha que escolher 2, 3 ocupantes para representar a ocupação, fora um arquiteto, que já era um arquiteto que entendia muito, fora um advogado que já estava acompanhando o processo. E aí a gente começou a entender que quem estava na ocupação terminou que não tinha tanto poder decisório sobre as próprias negociações da ocupação. A partir do momento que as dimensões do movimento, o movimento só tem poder de barganha a partir do momento que existe uma ocupação. Então, essa hierarquia de conhecimento existiu muito rápido. E eu trago ela como muito importante para a gente pensar, que foi o que levou a gente a pensar na necessidade de horizontalizar cada vez mais as informações, assim, como essas informações corriam. E a partir disso a gente começa a criar grupos de pessoas que iriam para essas reuniões para trazer para as assembleias, pessoas que começariam a entender e deschavar esse conhecimento para a gente, assim, traduzir esse conhecimento, estudante de direito, que na época eu era também, enfim. E aí, depois de um mês, a gente sofre a reintegração de posse
coordenada pelo governo do estado e prefeitura de Recife. Na época, Eduardo Campos ainda era vivo, então provavelmente ele estava por ali. E essa reintegração de posse foi no dia do Jogo do Brasil com X. Eu não sei, eu não acompanho muito Copa, gente. Mas era um dia de Jogo do Brasil, eu sei disso. Que era um dia de Jogo do Brasil, acho que era pré-Copa ainda. Maio é pré-Copa, né? Maio, junho. Alguém que lembra? Amistosos, Só amistosos. Eu sei que tinha o Jogo do Brasil, que a cidade estava parada. Começa em junho. Não foi qual ano foi? Verdade. 2014. Foi a Copa. Foi durante a Copa. Que rolou. Essa Copa começa em junho, deve ter sido algum amistoso. Isso, deve ter sido. Copa de Confederação, não sei, alguma coisa assim. Tinha o Jogo do Brasil. Tinha o Jogo do Brasil e a cidade tava parada, né? A cidade tava parada. E é nesse dia que eles fazem a reintegração de posse, assim. Eles chegaram às 4 da manhã, eu acho. Caralho, o dia do jogo é... 4 da manhã e tinha no dia da ocupação. É muito louco, porque a gente tinha acordado. Ah, louco, né? Quem acreditava nessa coisa? Não sei. Mas a gente tinha acordado com a prefeitura que a reintegração a gente iria desocupar a partir do firmamento de alguns acordos de do movimento enquanto membro participador dos processos de discussão em torno do projeto. Uma loucura e, enfim, foi um sonho, um delírio. E aí, logo em seguida a gente tem essa reintegração de posse, que foi no dia do Jogo do Brasil, não por acaso. E no dia, é muito louco, que tinha tipo 20 pessoas decidindo na ocupação, porque era um dia que tava muito tranquilo, a gente tava bem, tipo, tava tudo certo, esse momento, né? E aí foi uma reintegração muito... exatamente. Foi uma reintegração muito violenta, assim, eles chegaram com cavalaria, passando por cima das barracas, e aí sumiram computadores, todo o nosso material de informação sumiu, computadores, máquinas fotográficas, na reintegração de posse. Muito rapidamente eles foram em cima de algumas figuras, tipo, tinha um menino que era... Figuras que estavam em evidência, que eles possivelmente converteriam em lideranças, né? Porque existiam as lideranças mais institucionais, que eram advogados, arquitetos, que era a galera que eles não mexeriam tanto. Mas tinha os ocupantes, que eram qualquer pessoa que eles podiam pegar, né? E aí pegaram muito rapidamente algumas pessoas específicas, só que esse processo de resistência à reintegração de posse durou o dia inteiro, assim. A gente saiu umas 8 da manhã e todo mundo se concentrou no viaduto na frente do cais o dia inteiro. E foi o dia inteiro de bomba de gás, bala de borracha, o dia inteiro de violência policial. A gente fechou algumas vias nesse dia. E aí, logo nesse dia a gente decide, em uma assembleia coletiva, que a gente ia ocupar embaixo do viaduto, uma vigília ao terreno. Eles fecharam o terreno e a gente ficou debaixo do viaduto mais um mês após a ocupação dentro do terreno. Uma vigília em torno do terreno, né? Em torno de qualquer movimentação que a gente visualizasse ali. E a partir daí, a gente ocupando ali dentro, a gente também começa a perceber que a importância de estabelecer esse movimento enquanto diálogo maior com a cidade, assim, uma ocupação da cidade, porque o viaduto que a gente estava na frente de uma praça que não tem nada nessa praça, porque ela fica entre duas vias expressas. Então, tipo, é uma praça que ninguém conhecia, que é uma praça linda, e que a partir daí a gente começa a ocupar essa praça também, e aí é quando rola um show com o Criolo, que foi tipo 20 mil pessoas, sei lá, umas loucuras dessas, assim. Carnaval. Muito louco. E a partir da reintegração de posse a gente ganha uma visibilidade ainda maior, um pouco parecido com o que rola com o MPL, eu acho, em 2013 aqui, que é com a repressão policial. Na época tinha muita mídia estrangeira no Brasil, e eles estavam procurando qualquer crisezinha no Brasil pra, né? Então a gente teve entrevista com, enfim, gente do mundo todo, que estava em Recife na época, e aí, sei lá,
isso ganhou uma puta repercussão para além da mídia nacional, a violência que a gente sofreu naquele processo. E também ir para, tô falando meio fluido assim, como da minha cabeça. E aí embaixo do viaduto a gente também começa a lidar com uma outra questão, que é lidar com a vida real da rua, assim. Porque enquanto a gente estava dentro do terreno, a gente estava de alguma forma fechado, e que a gente tinha começou a ter muitas relações com os ocupantes dos trilhos, que eram pessoas com realidades sociais radicalmente diferentes da maioria que estava ocupando, e começam a surgir essas ficções, né, de como visualizar o que a gente estava fazendo ali, porque a partir do momento que a gente estava cozinhando, por exemplo, um almoço coletivo, um jantar coletivo, viu um bocado de criança que não comeu o dia inteiro, para a ocupação comer com a gente. E a partir disso a gente teve uma relação muito difícil, por exemplo, muitas crianças que ficavam na ocupação com a gente cheiravam cola. E como é que a gente estabeleceu essa relação com essas crianças que eram usuárias, sem ir numa perspectiva proibicionista, porque a gente estava fumando nossa maconha lá, a gente estava bebendo nossa cerveja, gente usando suas drogas outras aí, sabe? Pô. E Eu sou do turno do café também. e tipo, o muito louco é que a nossa ocupação ela reuniu muitas militâncias, assim. Então não dava, teve, sei lá, a Marcha das Vadias daquele ano, terminou a Marcha das Vadias entrando na ocupação. Então foram muitos, tinha várias companheiras da redução de danos e do antiproibicionismo colando nesse espaço. Então era um espaço de uma confluência mesmo, um encontro de pensar mundos, né? E eu sinto que de alguma forma a gente viveu uma utopia ali, a gente presentificou uma utopia. Naquele espaço a gente estava vivendo uma outra forma de se relacionar com a nossa cidade, outra forma de se relacionar com as pessoas ao nosso entorno e uma outra forma de se relacionar com a gente mesmo, assim. E a gente começar a conhecer a nossa cidade. Assim, para mim, por exemplo, foi muito importante começar a olhar para uma área do Recife que eu nunca vi, que eu nunca pisei, que eu nunca dormi debaixo de um viaduto, carros passando, carro que grita e agride a gente, carro que grita e joga coisa na gente que chega para doar coisa, as crianças que moram na favela atrás, que vinham roubar da ocupação e que como é que a gente lida com isso sem querer criar uma estrutura policialesca que nunca, não é a nossa intenção. Então a ocupação foi onde abriu escancarou assim, essa caixa de Pandora das milhões de coisas que a gente tem que pensar enquanto a gente está vivendo uma cidade, né? E é por isso que eu acho importante retratar esse processo, porque eu acho que a gente começa a se entender enquanto movimento a partir disso, assim. A partir do momento que vem gente da periferia do Recife, gente da Universidade do Recife, gente de movimentos tradicionais, a gente tem movimentos, sei lá, um centro, nem lembro, centro de trabalho lá, que era um centro que trabalhava com operários na região metropolitana do Recife, que fez uma aula lá. Era um centro de formação de operários que fez uma aula junto com a gente. Então foi um processo muito rico e a partir disso a gente começa a se entender enquanto movimento e quando a gente sai da ocupação, a gente começa o fim da nossa ocupação debaixo do viaduto foi meio trágico assim, porque veio um desgaste, esse processo de desgaste que a gente sente quando a gente... Nossas vidas, né? Todo mundo para a sua vida e a gente começa a querer voltar para a nossa vida minimamente. E aí, enfim, a gente começou a perceber que estava rolando compras de moradores de favelas para atacar a ocupação. Então, gente que vinha ameaçar a gente de morte, coisas do tipo, começaram a rolar. E lideranças comunitárias daquela favela do Coque que eu falei, que é uma favela que tem um processo de resistência lindo, tipo, inclusive um dos movimentos que fez florescer o Estelita é a galera do Resiste, Coque Resiste, que é um movimento de resistência da comunidade do Coque, que eles queriam construir uma sede de um fórum, algo assim, construir um polo jurídico naquela área, e eles conseguiram vencer no processo de resistência. Só que como, não sei se vocês conhecem a realidade de lutas comunitárias, existiam lideranças comunitárias do COC que eram contra o Ocupa Estelita
e que pintavam a costelita de um movimento de playboy, vocês acham que era também, não só, mas era de alguma forma, em algum lugar. E um movimento só de playboy que não tá pensando, vocês acham que eles estão lutando para que ele caia para vocês? Eles querem só uma coisa, não querem prédio, mas prédio vai dar trabalho pra gente, sabe? Esse era o discurso de algumas lideranças comunitárias. Então começou a existir um lugar muito desconfortável pra gente, porque a gente era os jovens, majoritariamente jovens, né? De esclarecidos e de vivência majoritariamente universitária, querendo discutir com a galera de outras comunidades, querendo discutir com lideranças de uma galera de outras comunidades, provar para as comunidades que a gente não queria pensar uma cidade junto com eles, queria pensar uma ocupação junto com eles. E aí tudo isso foi permeando nossa vivência até que, depois da ocupação, a gente começa a se identificar enquanto movimento oficialmente, assim, e a gente começa a pensar na necessidade de se organizar de forma autônoma. E aí, porque a gente chegou nessa ideia da autonomia, nesse processo de ocupação começaram a chegar muitas figuras PT, PSOL, algumas figuras que começaram a ser identificadas como lideranças do movimento, assim. E isso incomodava muito a gente, porque, inclusive, a gente é um movimento composto por muita gente do rolê mais autonomista, anarquista, inclusive, e essas pessoas estão, obviamente, capitalizando de alguma forma. Inclusive, o único deputado estadual do PSOL em Pernambuco foi eleito logo depois do Ocupa Estelita, com uma logo muito parecida com a logo do Ocupa Estelita, falando de cidade, e que também não dá pra... Como é que a gente vai dizer que também ele não pode falar disso, né? Tipo, o movimento foi tão construído por ele de alguma forma quanto por nós, e a gente tem todos esses empates, assim. Só que a gente entende a necessidade de se organizar autonomamente porque a gente começa a entender a necessidade de poder tensionar com quem a gente achasse necessário sem ter amarras, né? Sem ter que dar satisfação a posicionamento X ou Y. Inclusive porque internamente a gente começou a ter vários embates entre vias mais institucionais ou vias de mais radicalidade das ruas e coisas do tipo. E é nesse momento que a gente começa a afirmar alguns princípios que são necessários para a gente entender enquanto movimento, que obviamente sempre foi a horizontalidade, essa tentativa de ser horizontal, a tentativa de buscar esse horizonte que é a horizontalidade, e essa autonomia política que nunca impediu a gente de estar dialogando com outros movimentos. Inclusive, a gente começou a amadurecer essa ideia de autonomia refletindo sobre a necessidade de se articular em redes de movimentos autônomos, assim. Compreender que esse fortalecimento tem que se dar por vias outras que não seja uma liderança coordenando tudo, né? E a partir disso que a gente começa a se articular com o MTST Pernambuco, a gente começou a pensar articulações com outras figuras, assim, tipo, desde esse Coque Resiste que já estava com a gente fez o MST em Pernambuco é muito forte, então a gente pensou alguns eventos com o MST, e a gente começa a pensar esses pontos de encontros entre esses movimentos, assim, como está um fortalecendo a luta do outro, e pensar que o Ocupa Estelita, o cais do Estelita, pelas suas dimensões, representa muito tudo que a gente quer para a cidade que a gente quer, assim. E é aí que a gente começa a exigir, por exemplo, que nesse projeto tenha 30% de moradia social naquela área, no mínimo, que a gente começa a pensar que a gente não quer só um parque ali, a gente quer também talvez um parque, mas a gente compreende que não tem como não dialogar com tudo que está acontecendo ali ao entorno, o comércio popular, pensar que aquela é uma área que tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo na cidade do Recife, tem que dialogar com essas pessoas, senão a gente vai construir mais um processo de gentrificação. Tô achando meio caótico o que eu tô falando, mas... Super coerente. Nossa, super organizado.
E aí, enfim, aí a gente tem outro momento do movimento, que é quando a gente deixa de ser uma ocupação, e isso assusta também, né? Porque enquanto a gente tem uma ocupação, a gente tem um lugar físico que move a gente, que leva a esses encontros. E quando a gente perde esse lugar físico, dá a sensação de que tudo se pulveriza, assim, né? E que a gente não consegue mais concretizar a potência política que a gente vinha construindo junto. E aí a gente começa a organizar, a gente começa a entender que esse cais representa essa cidade, inclusive um dos lemas do movimento é a cidade é nossa, ocupe-a. Então, por refletir como o Estelita representa toda essa cidade, a gente começa a convocar assembleias públicas em praças da cidade do Recife, pensando nessa tática de pulverizar as ocupações, assim, de alguma forma contaminar outros sujeitos políticos a ocuparem, a construírem suas próprias ocupações. Nessa perspectiva de... Porque a gente não queria ser um movimento que coordenava ocupações na cidade do Recife, a gente queria contaminar pessoas para elas se sentirem possíveis ocupantes também, possíveis construtores de novas ocupações. E a gente começa a fazer assembleias em várias cidades, vários lugares da cidade, principalmente pelo centro, que é um lugar que dá para todo mundo de vários lugares vir. E a gente começa a pensar novas táticas, assim. E aí, a gente vem no processo, logo depois da ocupação, a gente desocupa em fins de julho, eu acho, que é por aí. Vem o processo de decaída da mobilização, e aí em 2015, a gente retorna, no começo de 2015, a gente fez como que chama? Seminário interno de formação. A gente pensou que esse seminário seria uma ótima oportunidade da gente se reagrupar, tentando fazer isso de forma mais sistemática, para construir talvez uma cartilha desse movimento. Uma cartilha, mas não uma cartilha no sentido tradicional, acho, dos movimentos marxistas clássicos, é uma cartilha de como se comportar ou de como estar no movimento, mas é uma cartilha ideológica de horizonte que guia a nossa atuação política. E aí a gente convida mais, a gente fez essa assembleia, ou essa formação, no espaço que se chama MTC, que é o Movimento dos Trabalhadores Cristãos, é um movimento bem histórico, assim, que ele é um fruto dos como é que chama? Aqueles movimentos organizativos da Igreja Católica. Comunidades eclesiásticas de base. Isso, comunidades eclesiásticas de base, que no Recife especificamente teve um papel fundamental, assim, as EIs, acho que todo mundo conhece as EIs, Zona Especial de Interesse Social, elas surgiram no Recife na década de 80, a partir da organização da Arquidiocese de Recife e Olinda, com Dom Helder, essa galera que estava pensando ali a luta urbana desde a década de 80. Então o Recife sempre foi um espaço de muita luta urbana histórica, assim, né? E aí a gente se organiza no MTC, já na tentativa de estar aglutinando outros movimentos, e a gente convida a galera de outros movimentos para estar ajudando a gente a entender como se organizar enquanto movimento, compreendendo que a gente não estava criando nada, a gente não estava inventando nada, assim. O fato de a gente ter sido o movimento que mais bombou, talvez na última década em Recife, não é porque a gente era grandes sujeitos especiais, geniais da política, mas por confluências de energias e de anseios e de desejos, né? E a gente queria aprender... Momento histórico. Total. O momento social, a política histórica que a gente está vivendo no país, tudo isso. As reverberações de 2013, dos 2013 do mundo também, dos 2012, né? Que, enfim, o ano que nunca acabou, né? Esse ano que... Já começou em 2012. O ano que nunca acabou, assim, no mundo, né? E aí, tentar se articular com esses movimentos para entender como é possível pensar política nessa cidade, como é possível se organizar politicamente. E aí a gente começa a aprofundar algumas questões que a gente começa a refletir sobre, por exemplo, como incomodava muito a gente o perfil majoritariamente branco que o núcleo duro do movimento tinha. Talvez não tanto o grupo de apoiadores, mas o núcleo duro era muito universitário, e o nosso campo de inserção era muita classe média da cidade do Recife. Essa classe média
do cinema pernambucano, da música pernambucana, sabe? Essa galera, a galera cultural, assim. E a gente começou a pensar como a gente pode estar aprofundando relações com, sei lá, o estado de Pernambuco tem 60% da população é negra. Na cidade, no estado de Pernambuco, sabe? Por mais de 60% da população do Recife vive em favelas. 40%, algo assim, entre 40% e 50% da população do Recife não tem acesso a saneamento básico. Então, tipo, como é que a gente pode estar falando pensando no movimento da ocupação, de construção de uma nova cidade, de construção do centro estratégico da cidade do Recife, pensado por uma galera majoritariamente da academia, majoritariamente branca, e que isso começou a dar muita crise na gente, né? Essa crise de como assim? E é a partir disso que a gente começa a pensar aprofundamento dessas articulações, e aí a gente chega, por exemplo, no Ocupa Passarinho, que é uma ocupação na periferia do Recife, que está lá em vias de ser reintegrada, mas era tanta gente que a polícia se recusou a fazer a reintegração de posse. Assim. Porque é uma comunidade tão grande que o major disse que não era inviável fazer a reintegração de posse, por exemplo. E a gente começa a articular com essas pessoas, assim, e a gente começa a perceber como isso começou a afetar realmente as pessoas que estão vindo para o movimento, assim. A gente começou a dialogar com a galera de povos de terreiro, que, sabe, um ou outro, eu tenho contato com a galera do povo de terreiro, vamos pensar uma atividade junto. E aí nisso a gente começa a acessar outros lugares. Inclusive, muita gente, é muito engraçado, quando a gente chegava nesse espaço, as pessoas diziam: poxa, eu pensava que o Costureira era só uns playboy, assim, e vocês são massa, vocês estão querendo pensar com a gente, assim. E existia muito esse preconceito bem concebido, assim, desse perfil de quem estava no Estelita, né? E aí, esse processo de rearticulação culmina em abril de 2015, que é quando a gente tem um novo apogeu de mobilizações, que aí foram muitas mobilizações de rua. A gente fez um grande ato. Eles aprovaram um remolde do projeto. Nesse processo eles fizeram audiências públicas, que não serviam de nada, assim, e que era só desgaste de energia da gente, assim, muita exposição pra gente também. E que, enfim, acho que vocês conhecem essa narrativa toda das audiências públicas, e que no fim desse processo eles fazem 3 audiências públicas, bem perrapadas, assim, onde eles não tinham ninguém anotando nada das audiências públicas. Numa dessas, o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Recife, ele estava dando uma entrevista enquanto a audiência estava acontecendo, enquanto tinha pessoas falando no microfone propostas, por exemplo. E aí, é um processo bem escandaloso, assim, tudo que aconteceu. Porque eles foram... a gente foi descobrindo vários podres, assim, jurídicos mesmo, técnicos jurídicos de todo o processo. E aí o Ministério Público entra com ação para anulação do leilão, começa a acontecer essas articulações, até que em 2015 eles aprovam na Câmara dos Vereadores uma remodelação do projeto. O projeto que teria 13 torres de 40 andares, o projeto teria 12 torres de 40 andares, passou a ter tipo 13 de 12 andares, mas com o mesmo perfil empresarial e, enfim. E eles contavam a área verde, tipo a grama na frente dos prédios, eles contabilizavam como área verde. Enfim, todas essas loucuras, né? E aí a gente ocupa a Câmara dos Vereadores nesse dia. De quantos para quantos prédios? Era 12 para 13, 12 para 14, algo assim, com menos andares. Para respeitar o coeficiente de... Para diminuir o coeficiente de... Como é que ajuda... De construção. Isso, ajuda os arquitetos. E aí, a gente ocupa a Câmara dos Vereadores nesse dia, e a partir dessa ocupação da Câmara dos Vereadores, a gente é expulso da Câmara com alguns militantes presos, e aí no dia seguinte a gente convoca um ato. No impulso, assim, a gente, sem saber o que fazer, a gente convoca o ato, e por uma loucura do destino, esse ato foi uma coisa assim, gigante.
Foi assim, do nada tinham milhares de pessoas na rua e a gente não sabia muito o que fazer, assim. E aí nesse ato, saindo da Câmara dos Vereadores, que era o centro do Recife, pro Cais da Estelita. Quando a gente chegou no Cais da Estelita, que é uma andada, assim, por talvez 40 minutos, em ato, a gente chega lá e as pessoas estavam eufóricas, querendo fazer mais, querendo invadir de novo, ocupar de novo. E aí a gente terminou fazendo outra assembleia naquele momento, com milhares de pessoas, assim, com jograis e tal. E aí terminou que a gente decidiu, ao invés de ocupar, a gente decidiu ir pro Shopping Rio Mar. Pra quem não conhece o Shopping Rio Mar, é um projeto que foi construído em cima de uma reserva de manguezal na cidade do Recife. Ele tem aquela grandona que passa. Isso. E o nome do shopping? Shopping Rio Mar. E aí ele tirou uma comunidade imensa que estava ali. E aí destruiu o mangue no manguezal, a área enorme no manguezal. Enfim. E era perto do Estelita. A gente foi andando em ato pro Shopping Rio Mar. Essas coisas do que o encontro gera, né? Que tipo, acho que ninguém pensou nisso. E aí quando a gente entra, centenas de pessoas no shopping, e a gente faz um ato no shopping, um jogral enorme, e com isso, logo no dia seguinte a gente fez outro ato, e logo no dia seguinte a gente fez outro ato, a gente fez tipo, uns 4 atos seguidos, na zona sul do Recife, na zona norte do Recife, no centro do Recife. E aí com isso até que a gente culmina na ocupação da casa do prefeito. Na rua. A gente. Mas vale. Algo que é importante também falar desse processo é que esse processo começou a. Calma, vou contar primeiro a ocupação e depois eu volto para isso. A ocupação a gente marcou o ponto de encontro no centro do Recife e a gente foi andando sem saber muito para onde, e a gente terminou ocupando a casa do prefeito por alguns dias e gerou o maior pau, porque era um prédio de luxo, um prédio da Moura do B, inclusive, e os moradores, prédio da Moura do B, que é uma construtora, uma dessas grandes construtoras do país, inclusive. Essa Câmara do B está envolvida no Lava Jato, o escândalo da Arena Pernambuco. Todo engajado, né? Todo engajado. Todo engajado. Estado paralelo. E o Shopping Rio Mar é um shopping de João Carlos Mendonça, que é um empresário que é dono de tudo no Recife. Ele é dono do Jornal do Comércio, ele é dono de tudo do Recife, assim. Dos principais shoppings da cidade. Então pra gente foi muito importante ir para aquele shopping. E isso reverberou de uma forma tão potente, assim, que foi nessa época que a gente lançou aquele vídeo do prefeito dançando um brega, aquela sátira. A gente lançou esse vídeo na frente do shopping, na frente do prédio da Mauro do B. A gente fez a projeção, o lançamento foi em ato, a gente fez um ato que parou na frente do prédio da Mauro do B e projetou no prédio o videoclipe, que era o lançamento oficial do videoclipe. E aí, logo depois a gente ocupa a casa do prefeito e é nesse processo que a gente fecha mais um ciclo, assim, que é quando a gente nem a gente tem dimensão da potência que a gente tinha. E é aí que a gente entra num processo de crise foda, assim, porque nesse momento da organização de movimentos, a gente começou a entender que a gente sentiu a necessidade de segurar informações. E com isso a gente terminou criando cúpulas, né? Que eu acho que é isso que todo mundo vive, assim, de alguma forma, essa crise de como está no movimento de massas, com todas as questões de segurança da informação, com todas as questões relativas a táticas, porque, por exemplo, se a gente tivesse feito numa Assembleia Pública a decisão de ocupar a casa do prefeito, a gente não teria ocupado a casa do prefeito. Como num dia pós-ocupação a gente ocupou a Prefeitura da cidade do Recife também, por alguns dias. Então, tudo isso tinha que acontecer em reuniões meio fechadas. E a gente começa a entrar em crise nesse processo, assim, de como é possível estar construindo mais cúpulas, assim. Combatendo cupulismos e construindo cupulismos. E aí é nesse processo também que a gente tem outra decaída de mobilizações, e que eu acho que é uma decaída que a gente nunca se recuperou totalmente ainda, assim. A gente já fez algumas assembleias de novo, mas
atualmente tá tudo frio, assim, tanto o movimento quanto a ocupação, quanto a construção. Nesse processo, o juiz decidiu em primeira instância que o leilão era ilegal e decidia pela devolução do terreno para o poder público, mas eles recorreram, obviamente, então está em segunda instância, meio parado, e nesse processo teve IFAM, tomba no tomba, o terreno, que não tombou, sabe, tipo, várias coisas assim, e atualmente a única coisa que está segurando a ocupação é o embargo do IFAM, que é um embargo muito fácil de ser desfeito, só que o que eu acho é que a gente conseguiu tornar aquele espaço tão potente, tão forte no imaginário da cidade, que eu acho que não é mais possível construir o que eles queriam construir. Talvez eles consigam construir alguma outra coisa, assim. Mas o que eles queriam, eu acho que não é mais possível ser construído ali, assim. Porque aquele terreno ganhou um lugar na memória afetiva da cidade de uma forma que qualquer pessoa de qualquer classe daquela cidade conhece, ou já ouviu falar do Ocupa Estelita ou do Cais da Estelita, e reconhece aquele lugar como um lugar de... a gente pode fazer alguma coisa ali. Apesar de todos os discursos de aquele lugar estava abandonado, só tinha cracuda, só tinha prostituição, vocês querem o quê? Deixar abandonado mais tempo? Esse era muito o discurso do senso comum. E aí, nesse processo também, eu acho que é uma coisa muito importante de se comentar, é o processo de produção audiovisual que a gente teve, assim. Que foi um processo muito forte. O Recife é esse lugar, esse polo audiovisual, que se tornou escola de audiovisual. E uma galera do audiovisual começou a colar muito no movimento. E a gente começou a entender a necessidade de disputar o discurso produzido pelas mídias, né? E como é que a gente poderia disputar esse discurso se eles são os detentores da grande mídia, se os jornais, por muito tempo os jornais ignoraram a nossa existência, sabe? Em dia da ocupação, que tinha milhares de pessoas visitando a ocupação, não saía uma nota no Jornal do Comércio ou no Diário de Pernambuco, os maiores jornais do estado, assim. Então, teve uma campanha midiática de propaganda de TV, eles lançaram propaganda de TV, quando a gente estava nesse processo de audiências públicas, falando de como o Projeto Novo Recife era maravilhoso. E aí é que surge aquele vídeo com o Irandi, que a gente fez um contra-propaganda. Irandi é um ator. Irandi Santos é um ator, não sei se vocês conhecem, é um ator pernambucano que tá bem... É aquele vídeo que mais bombou, né? Que a gente até passou no Buraco da Minhoca. É um vídeo bem... pirateando a linguagem institucional, né? Que a tática era essa, pegar essa linguagem que eles usam meio séria, né? De apresentador, explicando grandes coisas, blá blá blá, e piratear isso pro nosso interesse. E aí a gente começa... Essa produção audiovisual sempre foi uma produção que nunca teve assinatura, assim, nunca foi... Apesar de terem grandes cineastas envolvidos no processo, nunca existiu o interesse de assinar eu, fulano tal, diretor tal, sabe? E a gente sempre teve um processo de acreditar nesses processos de organização como processos formativos, assim. Então, eu nunca tinha trabalhado em set de filmagem e fiz produção de alguns filmes desses, sabe? Então, tipo, foi um processo de construir, de crescer junto. Tanto na produção audiovisual quanto na produção de atos, na produção de eventos. A gente produziu um evento que chama Ocupe Campo Cidade, que a gente fez um dia inteiro de ocupação junto a movimentos do campo, e foi aí que a gente começou a criar um laço com o povo Xcuru, que é um povo indígena do interior de Pernambuco. Então a gente começou a criar essa rede de articulação entre movimentos autônomos, que existiam divergências sempre, mas sempre prezando por essa construção horizontal, o máximo possível, e de estar se livrando dessas influências partidárias ou de grandes lideranças, assim. E eu acho que... esses encontros, assim? Qual os encontros? Com os movimentos? Os movimentos, quando vocês começam a dialogar, qual a forma que se traz para não ter uma narrativa mais forte do
para que uma nova cúpula não se forme, Sim. sim, se tem uma discussão onde se produz um conhecimento que realmente interessa a uma larga parcela da população. Sim. Esses encontros a gente começa nesse seminário de formação, a gente começa a dialogar com alguns movimentos, que a gente convida alguns deles para debaterem com a gente, pensar a nossa organização e trazer a experiência deles. A gente convida a galera do movimento tradicional de ocupação por moradia no Recife, a galera do movimento negro, enfim. E aí, a partir disso, como a gente é um movimento muito de ocupação, tanto ocupações mais perenes de dormir, quanto ocupações pontuais de eventos, e a gente sempre ganhou muito esse caráter meio festivo, tanto com os shows que a gente fazia, quanto antes da grande ocupação, como quando direitos urbanos era o principal agente dessa mobilização. Então a gente começa a pensar formas de fazer eventos públicos, onde a gente que estava no núcleo duro, de alguma forma, organizasse, mas que o que fosse produzido com todo mundo. Então a gente convocava na nossa página, estaríamos organizando um evento, por exemplo, um dos grandes é esse, é o Ocupe Campo Cidade. A gente começou a sentir a necessidade de dialogar com a realidade dos movimentos do campo, porque Pernambuco é um estado que tem uma luta do campo muito forte. E aí a gente começou a convocar outras pessoas interessadas a construírem com a gente esse evento. Foi um domingo inteiro na frente do Cais da Estelita. E aí esse movimento foi proposto por uma galera do Centro Sabiá, que é um centro de trabalho de agroecologia com quilombolas do interior de Pernambuco, agroecologia com campesinato no interior. Movimento atingidos pela barragem. E aí nisso, esse Ocupe Campo Cidade se torna esse dia inteiro onde rolou feira orgânica, aí veio o povo chucuru e fez um rito de limpeza do terreno. Aí veio a galera do MST falando um pouco da experiência de ocupações. Tudo isso desde oficinas, teve oficina de bioconstrução, até debates de estilo formal, até peça de teatro. Então a gente sempre tentava fazer construir naquele lugar a possibilidade do que poderia ter naquele lugar, sabe? Para aquele lugar poderia abrigar tudo isso e tá abrigando tudo isso de forma autônoma. Nunca existiu financiamento de nenhuma instituição específica, assim. Eram sempre por doações. Aí teve uma vez que nem lembro o nome dele, mas um escritor lançou um livro aqui em São Paulo e a grana arrecadada pelo livro foi doada para o movimento. Então, teve uma vez que o David Harvey estava no Brasil e alguém conseguiu levar ele para Recife, e aí a gente fez uma palestra no David Harvey na frente do cais, porque depois que a gente saiu da primeira desocupação, eles selaram o terreno, né? Então não tinha acesso direto para dentro. E aí, quando a gente fez um ano da reintegração de postos, a gente convidou uma galera de povos de terreiro para fazer uma festividade lá na frente. Então a tentativa era sempre essa, de estar articulando esses encontros, propondo esses encontros e com assembleias periódicas que organizavam esses encontros, mas não sei, eu não acho que a gente nunca conseguiu resolver essa questão da cúpula, assim. Eu acho que é uma questão que a gente enfrenta muito, assim, porque tem uma galera que se dedica mais, tem uma galera que está mais disposta a estar envolvendo sua vida e deixando de fazer coisas e querendo ou não, essa galera termina que tem conhecimento é poder, né? E quando a gente acumula conhecimento, a gente tá querendo ou não, a gente tá tendo poder. Então quando eu sou uma pessoa que acompanho todo o processo do movimento e acompanho os procedimentos jurídicos e estou na articulação com o movimento XYZ, querendo ou não, eu estou acumulando poder. E isso sempre foi uma preocupação pra gente, assim, de diluir esses poderes. Seja na articulação com o movimento, a gente sempre propunha. Eu estou na articulação com o MST, só que semana que vem vai ter outra reunião com a galera do NLB, Movimento de Luta de Bairro. Então a outra pessoa vai
E quando a gente foi falar com a mídia, a gente adotou a tática algumas vezes de cobrir o rosto, outras vezes de distribuir entre pessoas. Então, tipo, hoje eu falei com a mídia, amanhã é ela, amanhã é ele. Então, uma tentativa de também despersonalizar o máximo possível. E quando um aparecia mais, a gente, por exemplo, nesse caso do Rio Mar, eu fiz um jogral. Eu puxei um jogral com essa galera dentro do Rio Mar. E aí eu fiquei muito visado, assim. Tipo, a galera lembrava, muito tempo a galera lembrava de mim, o boy do Rio Mar, do Estelita. E aí nesse processo, é quando a gente... Aí eu sumi, assim, publicamente, né? É quando eu sumo publicamente e outras pessoas assumem esse lugar de estar falando mais com a mídia, de estar aparecendo mais, de estar puxando jograis. Então a gente sempre adotou essa tática de tentar esses pequenos sumiços internos, mas que nunca sumia. Mas é muito difícil, assim, porque o núcleo duro tava ali o tempo inteiro, assim, esse fantasma da verticalidade assombrando, né, nossa construção, sempre. Quantas pessoas era esse núcleo duro que você... Ai, variável, eu acho, assim. Nesse momento de auge, assim, por exemplo, nesse momento que eu tava fazendo muitos atos, eu acho que eram umas 25, 30 pessoas. Já durante a ocupação, chegava a 50. Em momentos de baixa, 15, 10, sabe? Então é sempre esse fluxo de movimentação. E com o tempo também a gente foi ganhando caráter cada vez menos institucional, assim. Porque começam a existir esses rachas que todo mundo conhece, esses extensionamentos internos de movimentos. Disputa por poder, na verdade. E com isso a gente começa a entender que estava prevalecendo um desejo por uma luta que não ficasse presa a todas as questões que a prefeitura estava colocando pra gente, assim, tipo, a prefeitura estava o tempo inteiro pautando o que a gente tinha que ir, então era uma audiência pública, era... Sim, respondendo aos fatos. Sim. E aí, a partir do momento que a gente começa a entender que a gente precisa produzir esses conflitos, produzir material, e aí essa produção de material é a produção das ruas, assim, né, não tem como, a gente não tem, a ferramenta que a gente tem é essa. Então é quando a gente vai fazendo travamento de ruas, quando a gente vai construindo junto com esses outros movimentos, fortalecendo as mobilizações desses movimentos, que a gente também tinha muita preocupação de não só trazer a galera para o nosso, sabe? O povo chucuru, uma galera do povo chucuru veio para o nosso evento, foi umas 15 pessoas vivenciar o Congresso Nacional do Povo Chucuru, o Congresso Anual do Povo Chucuru, que é um congresso, um dos maiores congressos de povos indígenas do país, assim, no Nordeste com certeza eu sei que é um congresso que vai liderar as indígenas de todo o país para o povo chucuru, e a gente trazendo essa contribuição, ou na galera do COC, e nos eventos, nos protestos, mobilizar com a galera do COC, então compreender que essa articulação de rede é uma via de mão dupla, assim, que a gente tem que estar sempre um fortalecendo a pauta do outro, para que a nossa não fosse a grande pauta, assim, também. Mas será que eu falei demais, gente? Tá bom. E essas tecnologias... água, você não tá cansado? Uma aguinha pra ele. Acho que são, como são 9 horas, acho que... É a hora, né? Fazer uma pergunta bem breve, também posso procurar isso aí. Tinha alguns dos cais lá que foram revitalizados e... Quer um café? Tiveram alguns cais lá que foram revitalizados que estão em funcionamento já há vários anos, né? E tinha uma ideia de que fizesse isso com todos os cais. Essa ideia foi É porque o problema é diferente. Esses cais que tu tá falando são os cais do Recife Antigo. No centro histórico, no Marco Zero, que esse primeiro é no Marco Zero. Mas que tem um caráter mega elitista, assim. Por exemplo, a Prefeitura da cidade do Recife, em um momento, adotou uma prática de que, para entrar no centro histórico, no final de semana, eles começaram a construir um evento que era Eu Amo Recife, algo assim, obrigado. E que era um evento de mobilizar as pessoas a irem para o centro da cidade. E nesse processo eles adotaram, por exemplo, a revista para a entrada no centro histórico. O centro histórico, para chegar no centro histórico do Recife, tem que chegar por pontes, que é uma ilha mesmo. Então, para entrar no centro, eles começaram a adotar revistas para todas as pessoas irem no final de semana lá. Na rua? Na rua.
E aí, por exemplo, teve a proibição de skatistas no Recife Antigo. Um dos cais, que é o cais que tem restaurantes, é umas coisas assim muito finas, nível tipo jardins, assim, sabe? Tipo, umas coisas muito finas. Então, a tática deles faz parte de um processo de gourmetização de todo o litoral de Pernambuco, assim. Porque no litoral sul de Pernambuco tem a Reserva do Paiva, que é uma reserva de Mata Atlântica que foi vendida e que vai virar resorts agora. Aí subindo um pouco... Apesar dos tubarões, né? Pois é, mas é porque um pouco a sul uma hora a sul de Recife já não tem mais tubarão. Então dá pra você entrar no mar de boa. E aí, a Reserva do Paiva. Aí você sobe mais um pouco, já tá ali Candeias, Boa Viagem, que é a área do paredão de prédios na orla do Recife. Subindo mais um pouco, você vai dar no Cais da Estelita. Subindo mais um pouco, você vai dar no Centro Histórico. Subindo mais um pouco, você vai dar na Vila Naval, que é outro terreno que está sendo vendido, que é um terreno da Exército, não, Naval é o quê mesmo? Da Marinha, que está sendo vendido para construir mais prédios. Ou seja, é construir todo um litoral em prédios e em grandes empreendimentos, assim. E aí é um projeto de cidade mesmo, que está em operação, assim. Nossa, é muito parecido, né? Parece uma narrativa... Do Parque Augusta. Só que tem, o Estelita ele foi numa escala municipal maior do que aqui. Mas é porque eu acho também que isso se deve ao tamanho da cidade também. Porque, sei lá, São Paulo tem 15 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E no Estelita era um terreno muito central, muito grande. Virou grande coisa. Envolvendo muito poder, assim, muito poder. Porque essas construtoras são as construtoras de todos os grandes prédios do Recife. E eu acho que também a população de lá é uma população que tem uma ligação com a história muito grande, com a cultura. Aquele centro tem toda uma característica histórica muito forte, as pessoas conhecem, sabem. Aqui as pessoas passam pelas ruas efeitos pré-históricos, não tem a menor ideia do que é aquilo lá. Então eu acho que tem uma valorização dessa parte também, que é uma questão cultural que aqui em São Paulo não tem. Não tem. E, obviamente, a participação de grandes figuras da música e das artes foi fundamental, assim, também. Quando Carinabu, Otto, Criolo, Siba, Nação Zumbi, toda a galera da cena, diretores de cinema, gente estreando filme lá na ocupação. Então tudo isso também... Na ocupação do parque a gente só foi fazendo os shows já muito perto da reintegração exposta. Mas poderia ter sido uma coisa que ia ter bombado pra caramba desde o começo. Fazer outro. E aí, qual vai ser a continuidade da reunião? Eu falei, não sei mesmo, você falar, David? Não, eu acho que esse teu relato, assim, ele realmente vai muito de encontro com várias questões o que fazem sempre fazer os movimentos darem uma olhada e ver assim, nossa, o que a gente está fazendo é realmente a luta de classes. Então, a gente chega sempre num ponto da luta de classes, né? E o que é interessante para quem, e daí como que, não, a gente precisa se ver mais, a gente precisa ver outras pessoas, precisa ver outras realidades. Eu sempre encontro, eu acho que se você falar sobre a Funarte, a gente poderia colocar vários pontos semelhantes também na ocupação da Funarte aqui, assim como no Parque Augusta. Né, eu não tenho muito a acrescentar sobre a questão da Funarte. Tem bastante coisas dos processos jurídicos, né, que o Birol também está aí, eu acho que é legal, a gente foi meio de surpresa a gente também conseguir dar. Ter 3 pessoas aqui nesse processo. Eu me guardaria mais para falar um pouco sobre o processo de gestão compartilhada que a gente está, quais foram os caminhos que a gente chegou através dessa construção do conhecimento e eu me abriria um pouco de falar da educação um pouco, porque eu vejo várias semelhanças. O legal de encontrar uma experiência vitória muito similar e que as mesmas crises que passam, a gente também passa, é só lembrar que o processo mais recente que a gente viu foi o da Funarte,
a FUNAT de São Paulo foi a última a ser desocupada. E nesse trâmite a gente conseguiu um processo jurídico assinado pelos federais, que é termos, direito de uso e direito de programação compartilhada. E aí a gente está começando a pensar em como que Estado e cidadão fazem a gestão de equipamentos comuns e como a linguagem não limita os processos. Então, quais são as vocações dos lugares e várias outras coisas. A gente também passou pelo esvaziamento lá na FUNAT, de várias maneiras, também passou pela crise da representatividade de várias maneiras. A mesma coisa de não existe autonomia público, sabe? Tipo, quem quer assinar, de alguma maneira tem muita gente que frequenta o mainstream das ocupações para... tem gente que vai para apoiar a causa, tem gente que se apoia a causa, tem arroba, tem esse flat aí. E eu acho que a gente tem pensado muito sobre descolonização dos corpos. E o processo da FUNAT foi muito interessante porque acabou a ocupação, a gente continuou no processo jurídico, não foi vencido por esse rato chamado cansaço, saca? E ao mesmo tempo a gente está nesse momento que superamos o edital. O edital foi uma coisa que o artista criou, mas que está superado. Então como a gente vai operar os equipamentos públicos e vai ter mais acesso? Como vai ser menos burocrático? Porque, por exemplo, a gente fazia os encontros de gestão compartilhada lá, que acho que é uma coisa que o Edson tinha que falar, inclusive, acho que tem que ter um outro momento para a gente falar mais disso, que é essa realidade de, por exemplo, o Evandro. O Evandro, que é um cara que é preto, só de chegar no lugar, na FUNAT, ele já é abordado de outra maneira. Enquanto todo mundo passa, ele é abordado de outra maneira, os caras vão indicar pra ele que o Campos Elíseos é pra lá, e não sei o que, e é um cara que trabalha no modo fluxo e vem fazer o rolê com a gente. Agora na Secretaria Municipal de Saúde, né? Exatamente. Então, assim, como que a FUNAT ou qualquer equipamento público se torna realmente mais poroso com a rua, e quando se torna poroso com a rua, como vai enfrentar os problemas que tem. Como você falou, as pessoas têm... as pessoas não têm moradia, as pessoas não têm as condições básicas, elas estão passando por várias situações. Então, como é que a gente vai, nesse meio campo, não agir gentrificando, porque é aquela coisa, né? Expulso o povo pobre para o espetáculo começar. Então, também tem isso, assim, então, como articular isso. E a gente está nesse momento muito de pensar gestão compartilhada. Gestão compartilhada no sentido de como que vai se dar. O conselho gestor já é um nome ultrapassado, mas juridicamente a gente precisa dele. A gente vai apresentando os documentos e todo mundo vai ter uma noção de pertencimento, assim, que acho que é uma coisa que a gente adquiriu lá no FUNAT. Esse processo é justamente, eu acho que quando a gente chega numa grande dificuldade é que como criar coletivamente, sem ter uma dominação de fala, sem que a palavra mais bonita do outro seja peso do que a minha palavra, que quer dizer a mesma coisa, mas devido a uma questão acadêmica e tal. Como que a gente torna esse processo de pertencimento mesmo e como que a gente torna essa produção de conhecimento também uma arte, fazer com que a gestão seja sim um processo artístico de criação do conhecimento, sabe? Então, tipo, esse trabalho que a gente começou, eu acho que a gente foi falar desse texto, um texto que a gente, na verdade, tem ideias, palavras de muitas pessoas aqui, é uma organização. Inclusive, partindo dessa ideia do encontro de movimentos, eu gostaria de reforçar essa possibilidade de a gente ter sim um encontro com uma tecnologia, com um espaço, com uma divulgação, onde a gente começa a compartilhar de verdade os nossos conhecimentos, saber como é que foi o processo jurídico de vocês, como que vocês organizaram, como que disponibilizaram os arquivos, né, como que foi construído, mesmo a questão do processo do Parque Augusta, a gente criar ter uma continuidade que seja através do independente de onde parte o start do Fórum Parque Augusta, que eu acho que mostra a capacidade de a gente ter esse processo, se a gente consegue se ampliar de uma forma melhor. Eu vou ler um texto que eu poderia falar, eu acho que dá para falar, mas nada mais do que a prática para se falar da criação coletiva, então tipo, eu vou ser breve também desse texto. A gestão compartilhada trata do compartilhamento do conhecimento com humildade, diversidade e acessibilidade.
O compartilhamento do espaço comum público entre a comunidade, sem a participação do Estado e da iniciativa privada em questões éticas e estéticas. A fartura é a base do compartilhamento. A fome não é apenas de alimentos, mas de meios de produção. A crise é estética, a crise é ética. A divisão do capital e das tarefas requer uma outra possibilidade de distribuição. As informações e conhecimentos atravessam o mundo real, usam código aberto e se demonstram tão dinâmicos como a cultura, pois é o conhecimento empírico criativo afetivo. O banquete simboliza a fartura e recebe um encontro para criar conhecimentos, novas éticas, ou conceber e compreender através da prática. Grandes desafios são a forma de acessibilidade dos meios de produção, que precisam ser geradores, receptores e externadores de demanda, pois também são ou deveriam ser boas. Quando a gente vai se tratar do parque, ou da situação da Cracolândia, ou da situação do Estelita, ou da questão da FUNAI, a gente está falando de uma questão de convivência, das relações. Né? E como na possibilidade de criar novas relações, o Estado vai sim intervir, porque sabe que existe potência nisso. O uso de plataformas online e presenciais, somado a um grupo de articuladores, que é o que a gente chamou de conselho gestor, mas a gente sim pensa que para novas realidades, criar novas realidades, é preciso usar novas ferramentas e também novos termos. Né? O uso de plataformas online e presenciais, somado a um grupo de articuladores que compõem uma gestão espiral, onde a capacitação se dá dentro do próprio processo, da filosofia à técnica, em todos os graus, sendo espaço de encontro da comunidade com ela mesma e o mundo, manifestando através da arte o aprendizado do saber afetivo, do encontro de diversas fontes de conhecimento. Então, o que eu tenho percebido dentro desse processo é que sim, quando a gente começa a questão da filosofia, a questão da universidade livre, rolou na FUNARTE, também rolou em vários outros espaços, né? Eu acho que todo território é uma universidade livre, depende de como a gente cerceia ou não o conhecimento. Mas a gente se encontrou muito no pertencimento através da fartura do alimento e na construção do conhecimento politicamente. A gente vem desenvolvendo durante esses encontros algumas metodologias, algumas possibilidades, sendo que sim, tem o teatro, tem a música, mas que estimulam o diálogo sobre o que vai ser feito. A gente teve uma reunião também nas construções das articulações do Campos Elíseos e da Luz, e também a gente conversou sobre essa possibilidade, a questão de criar o conhecimento coletivamente gera uma base científica que pode atravessar qualquer gestão, né? Porque a partir do momento que a gente tem a colaboração de advogados, a colaboração da comunidade, a colaboração de artistas, enfim, da técnica, da cozinha, de tudo que se faz, porque a gente sabe que não existe nada chega pronto, né? Então tem que estar todo mundo sendo debate. E a grande questão, ou talvez uma das, é como a gente vai criar coletivamente, compreender que a gente já ultrapassou talvez a nossa capacidade mental de a gente resolver numa conversa e um anotar que vai ter a narrativa de uma pessoa. E que a quantidade de informações que a gente consome hoje é muito mais ampla do que os nossos ancestrais que sentavam numa roda, se ouviam o griot. Porém, a ancestralidade tem que estar no caminho. Todo esse processo tem que partir de uma percepção que todos esses movimentos não começaram hoje. Né? Então, a ecologia do processo é algo que se fez muito importante dentro da FUNARTE e dentro de todos os processos para eles se localizar historicamente. Então, a gente criou algumas bases de construção desses movimentos para finalizar. A gente sempre tem uma questão emergencial, né?
não é questão emergencial. Opa, temos que criar uma carta ou uma contra-argumentação de um relatório para que a gente ultrapasse a questão de parar de responder aos fatos e se começar a gerar os fatos em que a resposta vem do poder, não de nós. Né? Eu acho que é uma questão para cada um. Quando se tem uma proposição de uma gestão que ela deve ter uma criação sim, a criação da gestão ela é contínua. Ela é uma discussão contínua da criação do conhecimento. Porque quando a gente cria o conhecimento, a gente fala das nossas relações. Então, ultimamente, a DR acontece, tá ligado? Pode ser, mas é onde a gente vai construir como que a gente vai se relacionar. E nenhum espaço é preciso se não há relações. Então, acho que a questão vai tratar das relações, mapear quem são os atores, daí sim entra o processo de mapeamento. Mas o que faz com o mapeamento? O processo de mapeia e diz, ó, tá lá, se dedura todo mundo? Não, pô. Porque eu acho que tem que se expor quem são os agentes. Das grandes questões é a seguinte, parar de se criminalizar. Né? E se a gente tem um movimento contínuo de construção desse conhecimento, a gente não precisa ter andar na rua. Porque sim, existe um Estado fascista e repressor. Mas agora de um processo científico, embasado na construção de algo que sim, não somos só contra a privatização, a gente quer a gestão compartilhada das casas, dos equipamentos públicos, a gente quer a gestão compartilhada dos mandatos, dos gabinetes, tá ligado? A gente quer a gestão compartilhada das secretarias, cara, porque é nesse movimento que a gente estava, tá ligado? E ir contra a privatização não é dizer não, tem que ser estatal, não, a gente já está num processo que a gente quer continuar avançando, sabe? A sociedade avançou até aqui, vai continuar avançando, não é por causa de vocês, não é por causa de qualquer um outro que entra. Então eu acho que é mais ou menos isso, e depois eu reforço mais uma vez a necessidade de a gente falar sobre sim a construção, se é compartilhado, gente, pô, vamos compartilhar, cara, vamos conseguir uns processos, pô, Estelita, Parque Augusta, Funarte, Roosevelt, mais Casa Amarela, mais todos os movimentos que tem no Brasil, cara. A gente tem tecnologia suficiente para fazer transmissões, gente está falando, criando documentos compartilhados sobre o Brasil inteiro. A gente tem a capacidade de construir uma nova Constituição, tá ligado? E o movimento indígena também, né? Com certeza. E ainda que está chegando. E quando se tem um simpósio, imagina o aprendizado que a gente deixa de ter, a gente reinventando a roda mais uma vez. Saca? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que essas experiências conseguiram muito maravilhosas. Vamos aí falar o que foi hoje. Eu quero só falar em cima dessa fala dele, e do que aconteceu hoje na reunião. Então, peraí, então vou encerrar a transmissão. Não. Antes do informe a gente fala. Não, informe não vou falar informe. Porque, assim, querendo ou não, eu estava até doente, né? Voltei agora ontem, porque são os processos aí desde 2013 que ocorrem, né? Eu sou advogado e sempre estava envolvido em todas as tretas, conheço a Liana em si, falei várias vezes com ela, encheu o saco em várias situações. Enfim, aí, falando de Funarte, Parque Augusta, Casa Amarela, tudo isso de ouvidor, buraco, tantas coisas que estão rolando, e na Funarte a gente sofreu um golpe do cara, a Funarte era contra o golpe, a gente sofreu um golpe do procurador federal que era. Depois que deu o golpe na gente aqui, ele foi fazer o texto da lei que está para ser votada, que é da reforma da Previdência. Puta que pariu. Vocês terem a noção do que o cara se envolveu aqui para ele ir para lá e, entendeu? Dentro de todas essas articulações aí. Mas, tirando da reunião, fazendo esse link com tudo isso aí, que era imprescindível, que foi tirado, que a gente, de alguma maneira, tem que ter
uma representação para desenvolver um projeto de autogestão, tá ligado? E esse, tipo, qualquer coisa que seja para esse fim, né? Que discute esse espaço de uma maneira, vai disputar o espaço de uma maneira juridicamente capaz, né? Capacidade jurídica. Por que eu estou falando isso? Porque em todos esses processos a gente sempre criou as tecnologias, né, sociais para desenvolver todas essas capacidades que a gente tem, né, enfim, culturalmente, socialmente, mas a aplicação dela ou o modelo dela talvez tenha sido mais avançada no caso da FUNARTE, onde foi construído um documento que conseguiu elaborar, de certa maneira, um pré, né, uma pré-situação que dialogue, estruture e organize, né, se possa avançar mais, né? Se possa avançar em um segundo texto. Exatamente. A gestão, né? A gestão. Tem um fundamento a gestão, que por mais que seja que se institucionalize, seria uma gestão que fugiria a qualquer institucionalidade já existente. É uma obrigação. Exatamente, é dessa criação utópica, né, e que conseguiu, aí, no caso da FUNARTE, se estruturar. E que, apesar desse golpe, está conseguindo avançar ainda, e continua avançando. E assim, a gente saiu da reunião hoje lá com essa questão, que essa é a primordial, assim, para nós. Se a gente vai querer ter, a gente vai ter que articular isso, né, tanto pelos negócios jurídicos, mas a partir do momento que a gente articule, a gente vai ter que ter uma personalidade para realizar, né, todas essas intenções nossas.